Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, memória obrigatória de Santa Cecília, Virgem, Mártir e patrona do canto sacro, a liturgia nos oferece como primeira leitura um trecho do Apocalipse em que se faz a ceifa ou a vindima, imagens do juízo final. O Filho do Homem e também anjos estão com a foice afiada na mão, seja para ceifar a terra, seja para vindimar as uvas. Os cachos da videira da terra são colhidos, porque as uvas já estão maduras, e as uvas são lançadas no lagar do furor de Deus. O lagar é um tanque onde se colocam uvas para serem pisadas, a fim de se extrair o suco que depois de fermentado se tornará vinho. Aqui, o lagar onde as uvas são esmagadas simboliza o castigo de Deus reservado para os tempos do fim. Esta visão é uma visão futura que serve para consolar os que estão perseguidos na época de São João Evangelista, que serve para dar esperança para eles de que a justiça será feita, ainda que tardiamente, mas ela será feita, haverá recompensa para os bons, que serão colhidos no reino dos céus, e um castigo para os maus, que serão lançados no grande lagar do furor de Deus, e serve também de advertência para nós, que quando o Senhor vier, nós estejamos preparados com as boas obras, com o estado de graça. Por enquanto, tudo está misturado, o joio e o trigo, os bons e os maus, mas Deus deixa que todos cresçam até a época da colheita. Os desígnios deles são misteriosos, mas a paciência com que Deus trata o mundo tem por objetivo dar uma chance para que o maior número possível de pecadores se converta. No Evangelho hoje, nosso Senhor declara que aquele templo ornado com pedras votivas será de tal modo destruído que não ficará pedra sobre pedra. E isto acontecerá no ano 70, quando o general Tito invadir Jerusalém e o templo for destruído. Mas quando é que isso vai acontecer? Jesus adverte contra o falso profetismo, contra aqueles que aparecerão dizendo: sou eu, o tempo está próximo, não devemos seguir esta gente. Pode haver guerras, revoluções, mas não será logo o fim. O fim do templo de Jerusalém não é o fim do mundo, mas é o fim de um mundo, é o fim do judaísmo. Com a ruína do templo, acabam-se os sacrifícios, porque somente lá as vítimas poderiam ser oferecidas, não nas sinagogas, onde apenas era proclamada e pregada a palavra de Deus. O templo tem uma função sacrificial que desaparece quando ele é destruído. Nunca mais os judeus vão oferecer sacrifícios, até hoje. Então é o fim de um mundo, e é um sinal, um protótipo do fim do mundo. Isso é uma calamidade, é uma catástrofe. Mas por quê? Porque Deus não se deixa encerrar em templos de pedra. Ele habitava no templo de Salomão. Por causa da impiedade daquele povo, Deus permitiu que a cidade fosse incendiada e o templo destruído, já no ano 587 a.C. Depois do exílio, o templo foi reconstruído, embora não tivesse mais a Arca da Aliança, que havia se perdido, nem as tábuas da lei, era um lugar sagrado. Jesus chamava a casa de meu Pai, casa de oração. Mas também este segundo templo vai ser destruído, porque o povo não quis aceitar Jesus, não reconheceu o templo em que foi visitado. Não adianta pegar-se àquela estrutura de pedra, nem elogiar os seus enfeites, porque sem a acolhida de coração nada nos pode salvar. Este segundo templo também será destruído. E onde Deus vai morar se falta templo? Bem, Ele vai morar em nós. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e verdade, diz Jesus à samaritana. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos a Ele, faremos nele a nossa morada. O templo de Deus será
a alma de cada justo, de cada cristão, em estado de graça. O templo de Deus será, nas palavras de São Paulo, o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, comprado por um alto preço. Mas sempre foi proibido acreditar no templo ou na arca como objeto de superstição, como um amuleto que dá sorte. Antes do templo de Jerusalém existir, quando a arca ainda habitava no templo de Silo, na época do profeta Samuel, Deus já havia dado uma lição, porque em guerra contra os filisteus, os judeus pegaram a arca da aliança e colocaram na linha de batalha para protegê-los e assustar os inimigos. Mas como eles eram maus, como os próprios sacerdotes, filhos de Eli, eram de péssima conduta, a presença da arca não serviu para que eles ganhassem a guerra, mas eles perderam e a arca foi capturada e ficou com os filisteus. Toda vez que algum de nós se apega a alguma coisa, um objeto, a uma condição, como sinal infalível de salvação, Deus desmente. Se eu digo, a minha medalha milagrosa, ela vai me salvar e eu não preciso me preocupar em abandonar os vícios nem cultivar as virtudes. A minha batina é a minha salvação. A minha fita do apostolado de oração é a minha salvação. Tudo isso são sinais de salvação. Ajudam na minha salvação, mas não são garantia infalível. Pelo contrário, pode ser que a minha batina possa depor contra mim, se eu não fizer jus ao sacerdócio que recebi de Deus gratuitamente. Esta santa que celebramos hoje soube levar a sério a sua vocação cristã, a sua virgindade, o seu martírio por causa da fé cristã e a sua alegria são fatos históricos que devem servir de estímulo para nós. Ela é uma das poucas santas que figuram no cânon romano. O fato é que a Igreja tem muito que comemorar no dia de hoje. Vamos pedir a Maria Santíssima, a Santa Virgem das Virgens, vamos pedir ao seu castíssimo esposo São José, também ele virgem. Vamos pedir à Santa de hoje, Santa Cecília, Virgem Mártir, que nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nossa Mãe Maria Santíssima.